Queridos alunos, bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Gestão da Produção. Hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre os processos gerenciais, sobre também os componentes, como a aula passada, mas um pouquinho mais aprofundado. Eu preparei um esqueminha para a gente começar a nossa conversa de hoje. Aqui está alguns fatores, componentes de um sistema produtivo, que são os recursos humanos que envolvem a mão de obra e a qualificação dessa mão de obra. Sem o trabalho, a gente não consegue chegar no nosso produto final, que vai para a mesa dos consumidores. Então, os recursos humanos dentro do processo gerencial é imprescindível para a qualidade final também do nosso produto. Então, o gestor deve gerenciar e liderar uma equipe que está lá no campo ou que trabalha em prol da produção. Então, isso é um fator importantíssimo no sistema, no processo gerencial. As condições edafoclimáticas. O que significa edafoclimáticas? Condições edafoclimáticas estão relacionadas à qualidade de solo, à umidade, à temperatura, precipitação, que são as chuvas. Todas essas condições edafoclimáticas em conjunto são determinantes no nosso processo gerencial, porque cada região do nosso Brasil, que é gigantesco, a gente encontra uma realidade diferente. Então, a partir do início lá, quando a gente começa a planejar para ter um sistema produtivo, a gente tem que levar essas condições edafoclimáticas em consideração para a gente, primeiro, escolher as culturas e a genética específica para determinadas condições e regiões, a genética específica também para as condições de solo e a tecnologia, que é o próximo quadradinho aqui da nossa tela. Tecnologia, pessoal, nem sempre está associada àquela high-tech. A gente não precisa de tanta tecnologia para alguns sistemas de produção. Tecnologia, quando a gente fala, pode ser uma simples técnica de manejo. Uma técnica de manejo adequada pode otimizar todo o nosso processo produtivo. Então, a gente não pode associar a tecnologia somente a bens, por exemplo, como drones, como máquinas enormes. Não é isso. Tecnologia é tudo de novo e tudo que a gente pode empregar no sistema produtivo para conseguir otimizar a produção. Custo. Custo é um componente do nosso sistema produtivo que é o balizador de todo o processo e que consegue nos balizar e guiar as tomadas de decisão. Quando eu falo tomada de decisão, é quando eu vou decidir qual semente que eu devo usar, o que eu vou plantar na minha área, qual a genética utilizada. Então, tudo isso é balizado através do custo de produção. Outra forma de tomada de decisão que é balizada através do custo, algum investimento. Investimentos em benfeitorias, em estruturas produtivas. É muito importante a gente saber o custo de produção de uma unidade de produto, quanto que custa para eu produzir 1 quilo de carne, quanto que custa para eu produzir 1 tonelada de grãos. Tudo isso deve balizar tanto o meu planejamento quanto as minhas decisões ao longo do processo produtivo. Isso tudo compõe a gestão. Como eu disse lá na primeira aula, um dos fundamentos do sistema produtivo é a visão holística, a visão do todo. Então, não adianta a gente apenas capacitar a mão de obra, não adianta a gente apenas tratar o nosso solo para responder às tecnologias que a gente está colocando ali.
ou então apenas investir em tecnologia e não ver a coisa como um todo. Como eu disse, o sistema de produção é um ecossistema que tem a interação de vários componentes, e esses componentes devem gerar de forma mais efetiva possível a produção do produto final, que é o nosso interesse. Alguns conceitos importantes, pessoal. A produção, também falei um pouco sobre isso na primeira aula. A produção é qualquer bem ou serviço que a população comprará. Então, dentro do meu sistema produtivo, eu vou produzir ou bens ou serviços que vão ser vendidos para um consumidor final. A produtividade, o que é produtividade? É o quanto eu consigo produzir em uma área. Exemplo, qual que é a produtividade do arroz? É a quantidade de toneladas ou quilos produzidos em 1 hectare, em uma unidade de tamanho. Geralmente a gente utiliza hectares. Em algumas regiões a gente utiliza alqueires, que também variam de tamanho. A medida padrão é hectare. Então vamos utilizar nas nossas conversas produção por hectare, ou quilos de carcaça por hectare, ou quilos de tilápia por hectare de lâmina d'água, entre outros exemplos, outros tipos de produção. A capacidade de produção é o máximo produtivo que uma unidade pode suportar dentro de uma estrutura produtiva. Ou seja, dentro de uma área de 1 hectare, eu tenho o máximo produtivo que eu consigo alcançar. Como a gente disse nas aulas anteriores, nem sempre o máximo produtivo vai me dar o melhor resultado em termos de lucratividade. Então, porém, a gente tem que saber qual que é a capacidade de produção, até onde eu posso chegar dentro com o meu maquinário que eu tenho, com todas as benfeitorias que eu tenho dentro de um sistema produtivo. Então, a gente tem também alguns indicadores que nos mostram o quanto da minha capacidade de produção está sendo utilizada, que é o grau de eficiência da exploração e grau de utilização da terra. Esses dois parâmetros estão no livro de vocês desse capítulo. Sugiro que leiam e, se houver dúvida, recorram a mim. Impacto das inovações tecnológicas. A partir do momento que a gente investe em algo, a gente quer algum retorno quanto a esse investimento, certo? Então, a partir do momento que a gente investe, a gente pode ter efeitos contrários também. Nem sempre a tecnologia está associada ao máximo de eficiência. Então, a perda de autossuficiência. Quando a gente tem sistemas mais simples, eles são autossuficientes em termos de energia, autossuficientes em termos de mão de obra. Ele perde a autossuficiência a partir do momento que eu adequo e adoto algumas tecnologias. Dependências de insumos e serviços. Quanto mais tecnologias a gente insere em um sistema produtivo, mais dependente de insumo e serviço este sistema se torna. Por quê? A tecnologia pode requerer insumos como maior uso de fertilizantes, maiores dosagens, uso de defensivos agrícolas e serviços. Por que eu falo em serviço? A partir da tecnologia adotada, eu vou precisar de algum técnico especializado para a manutenção de algum maquinário, por exemplo, e maior especialização em certas atividades. A partir do momento que a gente faz investimentos, essa produção tem que ser suficiente para pagar esse investimento e muitas vezes requer maiores produtividades. Então, vai exigir especialização em certas atividades. Atenção! Produtividade elevada não é isoladamente sinônimo de eficiência. Da mesma forma,
nem sempre a baixa produtividade indica atraso ou ineficiência. Então, pessoal, como eu disse, vamos para o próximo slide que tem um esqueminha que mostra bem essa ideia. Vamos lá. Neste ponto, a gente tem nem o máximo produtivo, nem o máximo econômico, certo? Na curva azul mais claro é a curva de ponto econômico e o azul mais forte é a produtividade. Então, vamos lá, nesse primeiro círculo aí, a gente não tem nem o máximo produtivo, nem o máximo econômico. Porém, o sistema é economicamente viável. Neste outro ponto, a gente tem o ponto de o máximo produtivo, que não coincide com o máximo econômico. O máximo econômico está aqui, ó. Essa linha aqui é a linha do econômico. O máximo econômico é aqui. Com uma produção inferior ao máximo produtivo, que é essa daqui, a gente alcança o máximo econômico. Então, não são coincidentes o máximo econômico com o produtivo. Por quê? Quando a gente tem uma máxima produção, a gente precisa de muitos insumos e serviços também, mão de obra, para chegar a esse ponto. Quando a gente não atinge o máximo produtivo e sim o máximo econômico, a gente não está investindo tanto para produzir o máximo e sim tem custos equilibrados para chegar ao máximo econômico. E é esse ponto que todo sistema produtivo tem que objetivar, o máximo econômico. Fica aí essa lição para a vida toda de vocês. Voltando para os nossos slides, o plano de trabalho tem que focar em alguns pontos. A eficiência produtiva, que é importante, a gente precisa de escala produtiva, porém não o máximo produtivo, e sim o máximo econômico. E o máximo econômico a gente alcança através da gestão, do controle, tanto dos indicadores, que são números que conseguem nos mostrar a realidade da nossa produção. Controle também econômico e o acompanhamento também de mercado. Todo plano de trabalho deve ser baseado na demanda. A demanda do mercado consumidor, como eu disse, aponta que baliza e exige, tanto em qualidade quanto em quantidade, a nossa produção. Essa foi a nossa terceira aula, espero que tenham gostado e continuem estudando através do material disponibilizado na plataforma. Até a próxima aula!